Vou até tomar água aqui antes do vídeo, porque esse capítulo 132 de Shingeki, hein, galera? Tipo, como é que vai ser esse final? Principalmente vendo a morte de uma das personagens mais importantes, um dos grandes cérebros da equipe. É engraçado, o bastão sempre tá sendo passado pro Armin. O cara tá sempre sendo promovido quando tá na iminência da morte de alguém. E esse capítulo, além da morte impactante, também faz a gente pensar muito na vida após a morte. Uma temática que não tinha sido inserida em Shingeki no Kyojin e que resultou num final mais poético para Hanji, porque o final dos personagens geralmente são finais mais viscerais, cérebro espalhado na parede, tripa espalhada pelo chão, e aqui a Hanji encontrou a tropa de exploração, encontrou o Erwin, dá pra ver um semblante ali da Sasha. Então vamos debater isso e tudo mais que aconteceu nesse capítulo agora. Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais Shingeki no Kyojin. Lembrando que eu analiso essa bagaça desde o capítulo 74, a gente vai analisar até o final, mas é óbvio. E vamos pegar também a última temporada que vai sair aí pelo Estúdio Mapa, que está fazendo um trabalho incrível em relação a The God of High School e também promete em relação a Jujutsu Kaisen. Então, por que o Shingeki no Kyojin seria ruim? Também lembra de visitar a descrição desse vídeo, porque tem um link aí na Amazon cheio de promoções. E todo dia aqui no AllBlue, por conta desses links, é praticamente uma Black Friday. E comprando pelo nosso link, tu ajuda o canal, porque a Amazon dá uma comissão pra gente. Então, fortalece o AllBlue e tua coleção. O capítulo começa com o barco voador sendo colocado no hangar para concertos, né? Para uma etapa final que possibilite o barco voador voar. A gente vê a Azumabito também pedindo para que aquela tropa de elite proteja Rizuru, que é a terra natal dela. Tá difícil, porque o tremor do Eren é avassalador. Tem uma galera que fugiu de barco, mas uma hora vai se encontrar num beco sem saída e não poderão fazer nada, assim como a gente viu no último capítulo, no capítulo 131. E a gente vê, né, a tropa de elite em questão, o Armin, o Jin movendo o avião, e tem uns explosivos lá no avião. O Jin até se atrapalha com os explosivos, tá tumultuando aqui, vamos tirar isso? Como assim, meu? O Armin fala, né? Não, vai ser útil, vamos levar no avião com a gente. Caramba, Armin, tu planeja usar isso no Eren? Não, é que... Que papo é esse, velho? Tem que levar todo o arsenal possível. E eu tô imaginando uma coisa com essa história de avião. Eu acho que a grande sacada é fazer o Armin cair exatamente em cima do Eren no momento da queda, ele virar um titã colossal. Assim como a gente viu, né, logo no início do post-time skip, lá no Fortes Lava, quando a gente é apresentado a Gabi, ao Falco, ao Colt, que o grande plano do Zack indo de dirigível é soltar uns Eldianos com o líquido, né, o fluido espinhal do Zack injetado neles. Zack manda o grito, eles se transformam em titãs, caem no Fortes Lava, começam a devorar os inimigos. Então eu acho que, especificamente, mandar o Armin virar colossal em cima do Eren poderia resultar em algo. É muito chocante quando a gente vê o Falco acordando e recebendo a notícia de que Magath morreu, e mais do que Magath, Marley tá destruída, Eren já passou por lá, todo mundo morreu, não existe mais terra natal, tudo virou terra, nem escombros tem direito, né? Porque escombros são restos de algo que já foi outrora. E a gente vê que quando os titãs passam, fica tipo uma lama, né? Só as marcas do passinho de elefantinho dos titãs colossais. Então, o Falco tá bastante chocado, é uma baita notícia. Eu lembro, galera, quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, quando eu tinha 13 anos.
como foi impactante, como eu me debati na cama. Me desculpem até se vocês ficam tristes por eu estar dizendo isso, mas fiquem tranquilos, isso foi em 2001, já superei e tal. E o Falco aqui, ele recebendo a notícia da morte de um mentor do Magath e tipo da destruição da Terra Natal e de um monte de gente que ele amava, imagina, né, como ele se sente impotente. E é bem interessante porque mais pra frente a gente vê que Annie, Leonhart e o Falco ficam pra trás, os portadores dos titãs Fêmea e Mandíbula. Mas é óbvio que o Isayama vai usar esses dois ainda, velho, de alguma maneira. Tem uma parte em que vemos uma conversa entre as Molières. Mikasa vai trocar uma ideia com Annie Leonhart, que tá totalmente desmotivada e diz que não vai pra essa força-tarefa. Ela não vai nessa missão de tentar parar o Eren. Já deu pra ela. Ela até expõe um pouco os motivos dela, que tipo, pô, tem gente que ainda tem o que proteger. Ainda tem um pedaço de terra pra proteger, tem pessoas e tipo os Azumabito e tal. E a Annie Leonhart não tem mais o que proteger, ela não tem pra onde voltar, ela não tem quem abraçar. Mas aí, enquanto ela vai falando isso, ela vai olhando pro Armin encantada. Um crush que a gente já tinha reparado no último capítulo, na conversa entre eles ali no navio. E a Mikasa nota isso também. Então, caramba, por que é que a Annie Leonhart não vai pra pelo menos estar ao lado do crush dela? É por isso que eu acredito que a Titã Fêmea e o Titã Mandíbula, no caso Annie e Falco, ainda terão uma participação. Gabi também é uma baita personagem, ela tá com a espingarda na mão, ela sabe usar bem. Então eu acho que essa galera que ficou no navio no final desse capítulo ainda vai voltar. E aí a Annie começa a jogar pra Mikasa, né? E aí, você não vai matar o Eren não? E a Mikasa diz que vai tentar trazer ele de volta. Esse é o objetivo dela. Mas, tipo, não tem discurso no jutsu aqui em Shingeki no Kyojin. É por isso que me preocupa essa postura da Mikasa. Mas ao mesmo tempo eu gosto do contraste da personagem, porque ela tá toda idealista, querendo trazer o Eren de volta, mas ela não tá usando o cachecol que o Eren deu a ela, que é bastante simbólico da relação entre eles. Então, tipo, ela tem ainda, mas tá guardado. Então rola um contraste. Quero trazer o Eren, mas a Mikasa, ela tá endurecida pelo momento. É aí que a gente vê o Armin se dirigindo para uma reunião com a Helena. A galera quer forçar ela a dizer quais seriam os alvos principais, os primeiros alvos do Eren, causando o tremor, para se precaver de qualquer coisa que a humanidade poderia usar contra ele, né? E aí o Armin tá indo em contra o Levi, que tá muito debilitado, galera. É o normal a se pensar. Mas na questão shonen da coisa, do enfrentamento, da porradaria final, eu tava imaginando que o Levi ia com mais vigor pra essa batalha final e o cara tá debilitado. Aqui a gente já nota ele se escorando pela parede, eles encontram pique, vão juntos e a gente descobre que o Eren tá focando num tal de Forte Salta, porque lá tem aviões e aí o Eren quer se precaver em relação a isso. Se o Eren tá temendo aviões, é porque o plano dessa tropa de elite tá bem certinho. Vamos voar de avião, estão com explosivos, estão com o Armin, então tem esperança aí. Na manhã seguinte é que a gente vê a tropa se reunindo, todo mundo se preparando. E a gente falou agorinha, né, que pô, o Levi tá debilitado. Caramba, ele tá pegando na lâmina que dilacera os titãs, enfim, tremendo. Não, dos dedos já tá de boa aqui, né? Ele que teve os dedos tudo dilacerado ali naquela explosão, né? Quando o Zack tenta se suicidar, mas na verdade não se suicidou, porque a Ymir Fritz reconstruiu o corpo dele. Enfim, então, caramba, o Levi não tá no auge. Talvez isso tudo seja para mostrar que mesmo nessas condições o Levi vai fazer muito. Ou, se ele não fizer muito, tá aqui o porquê. E além desse momento do Levi, que me marcou muito no capítulo, a gente vê uma despedida do Reiner e da Annie, ele que se mostra bastante arrependido em relação às atitudes dele, porque se ele não fosse tão passional, ele teria conduzido a situação de uma melhor maneira, que não comprometesse aí o Bertholdt, por exemplo. A Annie tem umas mágoas em relação ao Reiner, mas no final das contas eles se abraçam, né? Porque,
velho, o mundo tá acabando praticamente. Não o mundo, mas a humanidade tá sendo extinta praticamente. E é uma última força-tarefa em que... Pô, a Hanji morreu nesse capítulo, mas todo mundo pode morrer, então não é hora pra rancor. Dá um abraço, é isso que a Anne faz, né? Se despedindo do Reiner que vai no avião. E aí, quando tá rolando essa despedida, né, a Anne abraça o Reiner e de longe ela olha pro Armin, que acena. O que é que isso quer dizer? É a última vez que eles se viram, a Anne vai morrer, o Armin vai morrer, porque se ocorrer como eu imagino, de lançar o Armin para no meio da queda ele se transformar no Colossal por cima do Eren, grandes chances de ele morrer, né? O Eren pode comandar os outros Colossais para se virarem contra o Armin, ou a Anne mesmo, que tem um titã ok, medíocre diante de toda essa situação e ainda vai estar no nível do mar, no barco com o Falco e com a Gabi, né? Então me preocupo bastante, galera, porque a Anne tem um crush em Armin. Eu shippo esse casal, mas ele não deve rolar. O casal não deve acontecer. Ainda nesse momento, tem um trecho que me chama muita atenção se a gente se fixa nele para pensar o capítulo de uma maneira global, de uma maneira geral, porque a Hanji morre no final do capítulo. E a gente vê a vida após a morte, que a gente vai debater já já dentro dos parâmetros de Shingeki no Kyojin. E aí ela tá falando com o Levi, dizendo, pô, será que os mortos da tropa de exploração estão nos vendo agora? E o Levi, para com isso, tá parecendo ele. Ele, o Erwin, que realmente aparece pra Hanji no final, e sim, a tropa de exploração, tipo, aqueles que morreram estão vendo tudo. Mas será que estão mesmo? E aí, como o Isayama sabe trabalhar suspense, né, galera? Porque tá tudo indo bem até que aparece Flock. Vaso ruim não quebra, né, galera? Meu irmão, o cara sobreviveu àquele atentado lá no porto. Tipo, pra mim tinha ficado muito claro que ele tinha morrido, beleza, que sem corpo, sem morte, mas ainda assim tava muito encaminhado e o cara tava no avião, no barco, né, esse tempo todo. Ele tava lá navegando com a galera escondidinho, guardando suas energias, e agora ele voltou a atuar, tirando com tudo. Essa cena me deixou tenso por conta dos explosivos mostrados no começo do capítulo. E aí, meu Deus, se um tiro desse bate nos explosivos, morre todo mundo. Mas a Mikasa mata o Flock finalmente, mandando um arpão no pescoço dele. Agora tem corpo, tem morte. Só que aí já tá feito o estribilho, porque o tremor começa a ser sentido pela galera. Ou seja, além do horizonte, ali nas montanhas a gente consegue ver os titãs colossais chegando. E os tiros de Flock bateram justamente na câmara de combustível do avião, no tanque de combustível. E agora, os cientistas, os Azumabito, né, eles falam que precisam de 1 hora para consertar isso e vão lá consertando, mas alguém precisa de dar mais tempo para a tropa de elite poder voar, né, com o avião. E os titãs colossais estão vindo. E quem se oferece para ganhar um tempinho? A Hanji. Nossa, galera, assim, eu achei meio louco porque tá vindo uma maré de colossais. Ela matou quantos colossais? 2, 3? É muito louco, primeiro, a gente pensar no parâmetro de força, né? No começo da obra, tipo, titãs de 15 metros, 20 metros já eram uma ameaça tensa porque eles atacavam em grupos e tal. Mas a Hanji indo pra cima, sei que não é um ataque suicida, mas ela indo pra cima de um grupo de colossais, e não é nem um grupinho, é um exército, e ela conseguiu mandar um abaixo, 2, é impressionante. Antes que a Hanji fosse, ela ainda promove o Armin ao líder ali, então, caramba, velho, o Armin cada vez mais, como a gente falou, né, tipo, subindo de patente às custas das mortes dos seus amigos, é bem triste, né? Tipo, já tem um peso, uma baita de uma responsa, e essa responsa vem em cima de pessoas queridas pra ele, morrendo. Mas a Hanji foi muito heroína aqui, galera. Que mulher! É muito pertinente a personagem quando ela alça um voo assim,
e tem um panorama dos Colossais dizendo, caramba, os Titãs continuam sendo interessantes, eles sempre serão interessantes. Ela que é fascinada por estudo de Titã, quando a gente conhece essa personagem, a gente já conhece essa característica dela de pronto, não foi algo que o Isayama inventou da metade pro fim, não. A Hanji sempre foi desse jeito. Então é massa porque enquanto ela tá lá lutando, ela tá tendo prazer nos últimos momentos de vida. Porque ela tá, tipo, pesquisando ali, ela tá matando a curiosidade. Caramba, como é que o tecido do Colossal se rasga se eu passar a lâmina aqui? E a morte da Hanji me lembrou muito uma morte da vida real, que é daquele ator protagonista da série Velozes e Furiosos, que ele morreu num acidente de carro. E, se eu não me engano, ele tinha dito em entrevistas que se ele morresse em alta velocidade, ele estaria morrendo feliz, porque ele amava o esporte, né, automobilístico e tá em uma alta velocidade. Então, vê que doido. É claro que se mescla essa poesia de morrer feliz com o medo de você estar encarando a morte de frente, né? Você sabe que vai morrer. O cara de Velozes e Furiosos sabia que ia morrer ali nos segundos finais. Mas, tipo, ele tava no momento apropriado pra adrenalina dele. Mesma coisa que com a Hanji, velho. Enquanto ela vai detonando os Colossais, a galera vai mandando o avião pra voar, e o avião consegue voar, e o barquinho também consegue zarpar. Lembrando que o barquinho tá aí com os Azuma Bito, tá com a Annie, com a Gabi e com o Falcon. No final, quando o corpo queimado de Hanji cai e se queimou por conta daquele vapor superaquecido, né, dos Colossais, então um corpo mega deformado cai, mas ela tá inteira. E quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, opa, o que é isso aqui? A Hanji tá viva? Mas não, galera, é a vida após a morte. Ela encontra o Erwin, a gente consegue ver até a Sasha ali de costas, olhando o avião decolando. E, caramba, a resposta que ela queria chegou. Porque ela perguntou pro Levi, será que estão observando a gente, né? Todo mundo que morreu da tropa de exploração? E estão, sim, observando. Ela até reclama um pouco com o Erwin, né? Pô, o trabalho que tu me deu, me nomeando comandante, tenho que te contar umas coisas sobre o Eren. E ele diz que, pô, vamos lá, estamos aqui pra escutar, né? Então, como a gente falou antes, né? Foi uma morte poética pra Hanji, porque a gente vê o além em vida. Eu não acho viagem no mangá que tem titãs e que a origem dos titãs é meio que alienígena. Então, se tem vida além do planeta Terra, vida lá fora, né? Que é o alienígena em questão que começou isso tudo com a Emir Fritz, por que não ter a vida após a morte, que é algo inexplicável? Ninguém sabe o que vem depois. E aqui o Isayama tá querendo dizer que há um espiritualismo em Attack on Titan, né? Fico me perguntando se o que está acontecendo aqui são os últimos reflexos e espasmos da Hanji na queda. E, tipo, isso é fruto da cabeça dela, já que ela fez aquela pergunta. Porque eu acredito assim, galera, em momentos críticos, o cérebro da gente deve funcionar de uma maneira muito louca. Tipo, você na iminência de morrer. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita muito em Deus, nos últimos momentos, vai ter alguma epifania em relação a isso, tá? Então, pode ser isso. Mas eu não acho que o Isayama iria inserir esse conceito de graça. Não que isso vai interferir na narrativa. É só para termos uma poesia aí no final de Shingeki no Kyojin, que já tá tão cheio de desgraça. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e considere me ajudar para que o canal possa sempre continuar trazendo os vídeos firme e forte. Agora me diz tudo o que tu achou sobre esse capítulo, tipo, a volta dos que não foram. Essa situação aí, tu digeriu bem? Do Flock ainda tá vivo e ainda ter causado um pouquinho? Essa promoção forçada do Armin é duro pra ele, né? E o Levi? Como é que ele vai atuar estando tão debilitado? O que é que vocês acham que vai acontecer com o Levi? Eu acho que ele será um dos que vai pro saco aí, que nem a Hanji foi, né? Quer dizer, a Hanji não foi pro saco. Ela foi aí para o lado dos seus companheiros mortos. Queria saber o que vocês pensam sobre isso também, sobre o Isayama ter mostrado
vida após a morte em Shingeki no Kyojin. Diz aí pra mim e até a próxima!